Então vamos lá, Paty, vai se apresentando aí que Bom, sou mãe, então, né? Já falei, mãe do Heitor e da Beatriz. Sou psicóloga clínica. Eu trabalho com crianças e adultos, então eu trabalho mais na área parental. Atendo as crianças também, mas o meu foco principal é a orientação de pais. Eu, desde que decidi trabalhar, foquei o meu atendimento na orientação de pais. Porque eu acredito muito que a gente potencializa, a gente é muito mais rápido o atendimento quando a gente foca numa orientação de pais bem feitos, né? Bem feita, numa orientação de pais que talvez se aprofunde um pouco mais do que só na questão do orientar, né? Do falar o que tem que fazer, mas que a gente vá se aprofundar, inclusive, nesses pais um pouco. e Então, você faz o meu, orientação de pais para alguma idade específica? isso, na primeira infância, então até por volta dos 6 anos, né? Aí quando são casos de crianças maiores, eu vou analisar a situação, assim, com um pouco mais de detalhamento para ver se eu atendo ou não, porque aí muitas vezes eu encaminho. O meu nicho principal são as crianças de 0 a 6 anos, e eu atendo inclusive gestantes e puérperas. Eu gosto muito desse atendimento bem prévio, assim, sabe? Bem antecipado, né? Então, poder ensinar, por exemplo, sobre o desenvolvimento da criança, sobre as questões da maternidade para as mães, né? A questão do puerpério. Então, poder ensinar sobre, ensinar, que eu falo assim, é falar sobre isso antes mesmo delas vivenciarem, traz muita saúde mental, né, para esse processo que é bem desafiador para a maioria de nós e que a neurociência traz um pouco do porquê, né, de ser tão desafiador. Que legal, né, Então, Paty? E é, assim, até para quem está aqui, né, que para quem é psicólogo, para quem não é, mas acho que para quem está começando, querendo mudar de área, a gente não tem ideia do quanto a gente pode especificar o nosso campo e ainda assim ter público, né? Porque o teu campo é bem específico, né? Você tem bem, uma bem, idade específica e é para orientação de pais. E ainda assim, tem muita, aliás, tem muita procura orientação de tem. pais, né? Graças a Deus, que bom, porque quer dizer que os pais se movimentam mesmo, né? Para tentar ajudar Aumentou os filhos. muito, aumentou muito. Fran, eu lembro quando eu saí da faculdade, eu terminei a faculdade em 2010, eu cheguei a fazer estágio na área infantil, Toma uma mas aguinha. eu tô. Eu cheguei a fazer estágio na área infantil, mas naquela época me incomodava o fato de como os pais, naquele momento, buscavam a terapia, né? Como se o filho tivesse um problema, toma, resolve, né? Tipo, é ele quem tem o problema, uma coisa distante. E eu não tinha muito naquela época recursos para lidar com isso, assim, eu não sabia, então eu falei, não, crianças eu não quero atender, é, É porque a e gente tudo não mais. sai mesmo da Isso, faculdade, a gente sai malemar com Piaget, desenvolvimento infantil, Vygotsky, pois né? é, pois é, pois é. E as abordagens que não aprofundam, porque não tem muito campo de ciência, né, dentro disso. Não. E aí eu falei, não, com criança eu não quero trabalhar. Eu acabei indo para RH, enfim, acabei nem partindo para clínica. A RH era a única área que eu falava que eu não queria ir de jeito nenhum, mas acabei indo para RH, querendo ou não, é uma área que dá um retorno mais rápido. É. E só que eu já gostava muito de estudar sobre o desenvolvimento infantil, até por conta da minha filha, né? Eu já era mãe da Beatriz, e então eu gostava de estudar muito. Mas faltava esse, assim, esse clique, sabe? E, Fran, foi, na verdade, eu parti para essa área depois do nascimento do meu filho, então é recente, tenho 3 anos e 8 meses, no caso, né? Eu comecei a estudar no primeiro mês de vida dele, estudar muito sobre essa questão da parentalidade, sobre essa questão da orientação de pais, por conta de um desafio grande que eu tive na amamentação, não vem ao caso aqui, depois uma outra hora a gente conversa sobre. E e aí sim eu consegui responder uma pergunta que eu lembro com muita clareza que eu fazia desde criança. Eu falava, Hum. desde criança, eu perguntava assim, gente, como que os pais, como que as mães e os pais sabem o que é que elas têm que fazer com os filhos?
como que elas, assim, da onde que elas tiram isso? Assim, como que elas sabem o que elas têm que fazer? É, eu ficava de criança, lembro muito vívido, assim, de me perguntar isso. E ao longo da vida, e principalmente quando eu saí da faculdade, eu falei que eu não queria fazer, não queria atender as crianças. Eu falava, gente, a gente estuda a vida inteira para tanta coisa e a gente, né, sai com o filho da maternidade sem saber nada. A gente sai com Mas qual muito que foi a sua instinto. resposta? Que resposta que você É achou? a Não orientação de sabe? pais. É a Ah, tá, porque orientação a de gente mesmo pais, não é o sabe. apoio. Não, eu Tá. acredito muito nessa questão da orientação dos pais e acredito muito da gente buscar essa informação, buscar esse conhecimento, mas não aquele conhecimento que é rígido, sabe, Fran, que fala o que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado, mas é você buscar a informação para você conhecer um pouco sobre o desenvolvimento infantil, para você conhecer um pouco sobre as fases do É. desenvolvimento da criança. Mas assim, né, Paty, hoje em Mínimo. dia é muito perigoso isso, porque Isso, qualquer pessoa faz um curso de parentalidade e vai isso. orientar pais em cima de nada, De basicamente, nada, né? De nada. E eu até de nada. entendo a boa intenção de algumas pessoas que fazem isso, mas não dá para fazer isso sem ter psicologia. Aliás, eu vou te falar, para mim hoje não dá para fazer isso sem ter nem neurociência. Não dá. Você vai dizer É. coisa errada. E para Você mim vai fez uma dizer diferença interpretação. tremenda. Eu mesma, Ô, como Paty, responde essa psicóloga, pergunta. é, O PNP, ele resolveu os problemas afetivos, cognitivos dos seus pacientes no consultório? isso, é isso. E na Resolveu. verdade, resolveu. E na verdade, eu só senti segurança de fazer essa orientação de pais depois que eu comecei o PNP. Porque a gente, na faculdade, a gente tem, enfim, né, assim, uma preparação básica. Depois eu sempre estudei muito. Mas me faltava algo que fosse mais concreto, sabe? Algo que fosse mais profundo. Talvez algo que me explicasse eu vou chamar assim do porquê das coisas, sabe? Aham. Não tenho certeza se eu, né, se eu tô indo pelo caminho certo, mas assim, me vem muito essa sensação assim do porquê das coisas. Principalmente quando você fala tanto pra gente, e que é uma das coisas que eu mais uso dos seus ensinamentos, é entender o funcionamento das pessoas, é entender o funcionamento da criança, é entender o funcionamento daquela mãe, daquele pai, é entender o funcionamento daquela pessoa que está comigo. E não ficar só na superficialidade do comportamento. E era muito isso que eu via acontecendo, e até mesmo que eu sabia lidar, né? Um pouco com E essa que a gente aprende superficialidade. nas outras teorias, né? Por que que essa criança está se Isso, comportando assim? Vamos arrumar já. isso. É um processo de arrumar o comportamento, né? Isso, exatamente. Então, vai dar uma maquiada, uma tapada ali, né, no comportamento, até porque muito do que a gente tem, inclusive nas teorias de psicologia, é a parte da modulação do comportamento, né? Então, É, assim, até quando a gente fala em evidências, hoje tudo, né, as evidências, mas quando a são gente de vai modulação. ver são de modulação de comportamento. Então fica naquela coisa, né? Fazer a tabelinha, o seu filho se comporta bem, você dá um prêmiozinho, então ele se comporta bem, ele não se comporta, então ele não vai ganhar, sabe? É sempre na base da modulação do comportamento. E isso me incomoda, né? Isso não se encaixava para mim. Antes do neurociência, para psicóloga, eu não conseguia ter essa clareza, eu não conseguia ter essa profundidade, sabe? Sim. Para falar com os meus clientes, com os meus pacientes. Então, eu me senti até insegura, na verdade, com a orientação de pais nesse Uhum, sentido. E mudou uhum. muito, mudou Porque muito. você sentia que estava errado esses processos que modulam o comportamento da criança, que era algo que eu também sentia, mas você não encontrava lugares que te dissessem o contrário dentro da psicologia e no senso comum. O senso comum, inclusive, Isso. vai te falar o contrário, né? Que É, qualquer forma que não seja você decidir o que a criança será e fará isso. é permissividade e que isso é ruim e que isso torna as crianças de hoje que não sabem se frustrar. Inclusive, esses dias vi uma psiquiatra conhecidíssima falando sobre isso no Pânico. Gente, eu até entrei lá no grupo, falei
Pelo amor de Deus! Eu fiquei numa raiva. Eu tive que regular a raiva aquele dia há algum tempo até passar, porque eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, porque infelizmente a gente tem aí psicólogos, psiquiatras, que você veja, essa psiquiatra, por exemplo, ela sabe disso, porque ela estudou psiquiatria, ela sabe do desenvolvimento do cérebro. Eu só não sei se de repente as pessoas hoje em dia têm falado a questão de que as crianças não sabem se frustrar porque os pais não frustram. Porque isso vende, né, Paty? É isso que eu ia Todo falar, mundo para quer eles escutar ganham mídia isso. muito rápido, eles ganham Todo mídia mundo muito quer rápido. escutar. E ainda tem um psicólogo lá que é mestre em educação, mas que ele estudou uma educação, eu não sei que educação que ele estudou, talvez sem neurociência, sem, né, nada disso, que também vende um monte de livro para a escola e ele tem essa ideia. E, inclusive, eles falam de um tom pejorativo quando eles falam dos pais que amam. Você já percebeu? Eles Já. falam de um tom pejorativo, é horrível de assistir. É É horrível de horrível. assistir e eu sinto que as mães também sentem isso, sabe? Mas é uma coisa E que aí a mãe se sente confunde. culpada. O que ela vai fazer? Ela fica quieta. Ela Isso, fala, não vou ser essa isso. mãe. Porque olha o jeito que ele tá falando dessa pessoa. Ah, gente, isso É. é muito cruel, é muito cruel. E às vezes eu sinto que as pessoas, até quando vêm buscar ajuda, Fran, elas vêm com essa culpa tão grande, assim, com um sentimento de culpa e de impotência, como se, assim, muito dessa coisa, assim, da maternidade ser instintiva, de que elas precisariam saber o que fazer, sabe? Como se... Sei. então elas não querem nem falar muito sobre o que elas fazem, porque elas se sentem muito culpadas com isso, né? Então Sim, esse também não é o caminho, com certeza, e eu é. nem assim, eu faço de tudo para que isso não seja sentido durante o processo, porque eu tenho um entendimento que, na verdade, os pais, eles têm normalmente boas intenções, excelentes intenções, na verdade, né? Eles só precisam A de gente orientação mesmo, né? de orientação mesmo, de um entendimento e de alguém que entenda. Principalmente, Fran, que eu acho que é o mais agregador do seu curso. Eu lembro que quando eu te encontrei, e você sabe que assistindo os outros Neuroscafés, eu fiquei tentando resgatar como foi que eu te encontrei. Como E eu você me não tenho, encontrou? Não eu sei. não tenho certeza, mas eu acho que foi o Instagram que às vezes nos ajuda muito e que você Aham. apareceu ali aleatoriamente para mim, e para mim, assim, foi achei ouro, né? E na hora que eu vi, não sei se foi um patrocinado, não sei o que que foi, e eu sei que eu falei, gente, é isso que eu preciso. E eu não tinha condições de fazer o investimento na época, porque eu tinha acabado de investir num outro curso, e eu, nossa, tentei de tudo. Aí meu pai acabou me ajudando na época para fazer esse investimento, e para mim, assim, Valeu a é, pena, Paty? com certeza foi o melhor, assim, que eu fiz para minha carreira foi isso. Na verdade, Fran, eu vou te falar assim, que você mudou através do PNP a minha atuação como psicóloga, porque eu tinha questionamentos, eu me fazia questionamentos de ser psicóloga. Quais? É, Vamos, quais? O que mudou, assim, que você dessa pensava questão, antes? assim, eu não queria trabalhar superficialmente, eu não queria trabalhar só no comportamento e no pensamento, né? Então eu queria entender algo a mais. A questão que para mim assim é o mais fantástico do seu curso, e foi até a pergunta que eu te fiz antes de aderir ao curso, foi: você fala sobre o desenvolvimento desde a infância? Da É, infância. E aí é você que todo falou, mundo me você pergunta, mas eu atendo criança, você fala? O que que eu te é, respondi? E aí você me respondeu, Paty, eu falo sobre o adulto, mas para chegar no adulto a gente fala sobre a criança, e em determinado momento vai ter sobre a criança, mas não é um curso específico sobre a criança. Mas não tem como a Isso. gente falar dos adultos sem falar da criança. E aí você matou a pau aquilo que eu precisava ouvir, porque Uhum. eu uso muito esse olhar nos meus atendimentos. Qual que é o grande desejo dos pais? É de formar adultos saudáveis, filhos É, felizes, pessoas que sejam, né, bem resolvidas, que é. sejam emocionalmente, né, que sejam emocionalmente saudáveis. E o medo deles, inclusive, do que se chama na sociedade de permissividade, esse medo na verdade, dessa desregulação emocional que a gente vê, sim, em adultos
que eles, na verdade, não entenderam, eles não sabem o que é vivenciar uma regulação emocional, eles não sabem lidar com as emoções deles, eles foram constituídos, né? O cérebro deles foi constituído de uma forma a não conseguir, a não aprender, né? Não é não conseguir, é não aprender a fazer a regulação emocional. A gente não fala disso, isso tinha que estar nas escolas, isso tinha que ser, assim, é matéria básica, esquece outras matérias ali que a gente não usa nunca mais e coloca É, isso, pelo amor de Deus, né, é. acessível para as pessoas. Então, esse conhecimento da Constituição, né, do adulto, que ele foi uma criança e que esse cérebro foi constituído, isso para mim fez muita diferença. E é isso que eu uso muito no meu atendimento com os pais, né? Na minha orientação de pais. E até quando você sabe que assim, eu não sou muito assídua no Instagram, eu fui uma época, paro, eu vou e volto. É um ponto que eu ainda preciso melhorar. Porque sempre que a gente fala sobre isso, realmente as pessoas vêm buscar o atendimento, eles vêm procurar. E muitas pessoas, às vezes, não têm filhos, mas quando a gente fala sobre essa questão da parentalidade, desse olhar da neurociência, dessa construção desse cérebro, quando a gente fala sobre isso, as pessoas vêm mesmo sem ter filhos, porque elas entendem que elas foram crianças, elas entendem que isso Para foi sendo ressignificar o construído próprio nelas, processo. o próprio processo. E isso é Sim, maravilhoso, né? Porque se essas pessoas sim, forem pais, mães e pais daqui para frente, elas, né, estão, na verdade, se antecipando e sim, já buscando sim, isso antes. sim. Então é muito bom. Ô, Paty, pessoal, a gente vai falar de um estudo de caso aqui que eu e a Paty combinamos para a gente ser específico, acho que vocês terem uma experiência do começo ao fim, né, da neurociência na orientação de pais. Vai tomando um cafezinho aí, Paty, mas que antes da gente falar do estudo de caso, queria aproveitar este espaço que é meu, que eu me dei no meu Sinta-se à canal, vontade. para falar o contrário do que a psiquiatra falou no programa do Pânico. Então, esses dias eu estava assistindo o programa do Pânico, eu contei para vocês, e estava lá essa psiquiatra muito famosa, que inclusive tem um monte de problema aí de plágio com essa psiquiatra muito famosa. E ela estava falando assim, o problema das crianças de hoje Emílio, que ela estava falando, é que os pais estão criando pequenos reizinhos dentro de casa. Primeiro que quando a gente já começa, vamos pensar, nós somos médicos da mente, né? Se a gente já começa falando do nosso cliente, independente da idade, com um tom pejorativo, gente, quem está desregulado sou eu. Eu que preciso me tratar para entender por que eu estou interpretando o ser humano, sabendo de tudo que eu sei, né? Um ser humano saudável, né? Do doente também, enfim, com esse tom pejorativo. Enfim, daí ela falou assim, que esses... por que a gente está criando reizinhos e por que a nação está tão estragada? Daí ela falou assim, porque os pais e as mães hoje em dia se apaixonam pelos seus filhos. É meu amorzinho pra cá, meu príncipe pra lá, minha princesa pra cá. Como se isso, que evidência, não existe evidências disso, gente, tanto que ela não fala em evidências neurocientíficas sobre isso. Porque neurocientificamente é o contrário, né, Paty? Que é o que a gente fala muito. É. O cérebro precisa de acolhimento, de amor para se desenvolver. Que a frase que eu sempre falo é: o cérebro precisa de chão seguro para se desenvolver. E esse chão seguro é amor, é afeto, é acolhimento, é meu príncipe, é minha princesa, é meu amor. E aí depois ela fala, as crianças a gente tem que deixar eles viverem as próprias frustrações. Ótimo, é isso, a gente tem que deixar viver, porque o mundo já é horrível. A gente sai de casa, a gente se frustra o dia inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente tem que almoçar, até o tipo de comida que a gente tem que comer, as crianças têm que ir para a escola. A escola não é fácil para as crianças. As crianças se estressam dentro do ambiente escolar. Então, uma coisa é eu deixar que meu filho vivencie as experiências dele e esteja do lado apoiando. Vai, tô do seu lado, vai que eu te ajudo. Outra coisa é eu não me apaixonar pelo meu filho e não ajudá-lo nesse desenvolvimento. Ver que ele está com dificuldades, falar, vai sozinho. Em vez de falar, eu tô vendo que você está com dificuldade, mas eu tô junto. Existe uma coisa muito diferente. E é muito fácil a gente olhar. Eu queria, assim, é só a gente ficar pensando uma coisa meio óbvia, né, Paty? É meio óbvio. Eu tava pensando nisso ontem à noite, lá nas minhas alucinações noturnas, por causa que a Maia tinha acabado de acordar. E aí eu fiquei pensando assim, se a gente pega
um adulto hoje, né? Um adolescente, um jovem adulto, enfim, que sofreu muito durante sua vida, que só teve punição dentro de casa, que só teve pais que tentavam se distanciar para não atrapalhar. Ah, não vou te mimar demais, porque se eu ficar te abraçando, te elogiando muito, eu te mimo demais. Que é o que a gente sabe que não é isso, né? Mas só tive isso. Aí ia para o mundo era difícil. Ninguém no mundo também me dizia, vem cá que eu te abraço, porque o mundo é difícil. Só que eu chegava em casa, eu também não tinha isso. Como que essa pessoa vai se desenvolver bem, gente? É meio óbvio, da onde ela vai tirar recurso? A gente tem que tirar recurso de algum lugar. Porque o E é mundo não vai sofrido dar. depois, né? As pessoas estão certas que o mundo não vai dar, o mundo é cruel, mas então a gente tem que dar dentro de casa, porque eu tenho que ter recurso para lidar. Né? Meu cérebro, ele não vai conseguir ficar em estresse o tempo inteiro. O cérebro em estresse o tempo inteiro, o que acontece, Paty? Pane, né? Pane, Pane, entra né? em pane. Ó, tive um pai, olha o que escreveram. Tive um pai que nunca se apaixonou pela paternidade, sofre as sequelas disso até hoje. Gente, é só quem teve que sabe. E é isso, Fran. Eu acho que falta uma autoanálise mesmo, né? Falta você olhar primeiro para a sua vida, primeiro para os seus perrengues, né? Primeiro para o que te acontece, primeiro para as dores que você tem, para depois você falar sobre o desenvolvimento das crianças, para depois você falar como tem que lidar. Porque, gente, se a gente acessar o que nós sentimos pela falta De de verdade, vínculo, né? pela falta de apoio, pelo desamparo. Gente, quando eu aprendi sobre desamparo, Franciele do céu, eu não sei nem dizer assim, eu vi estrelas, porque assim, foi a primeira vez que eu consegui nomear muitas das coisas que eu mesma vivenciei, entende? E numa infância feliz, numa casa, né, assim, com uma família participativa, mas mesmo assim, por quê? Porque a gente não tinha esse conhecimento, os nossos pais, a sociedade não prega isso, não traz A isso, não se sociedade fala sobre isso, desampara. é o contrário, desampara. Então, assim, fazer uma autoanálise, né? Você olhar para você, não tem como não ficar mais empático com as crianças, porque e buscar, né, uma forma diferente de atuação. E eu acho que isso hoje que é o grande confundidor da educação dos filhos, porque assim, antigamente era muito nítido a questão do ser autoritário. Então, assim, era todo mundo Uhum. autoritário, muito autoritário, né, era da violência, violência física, violência psicológica, violência de todos os tipos. Quando as pessoas foram saindo disso, mas então o que é que eu faço? O que é que é certo? Como que eu ajo? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso? E esse discurso muito de tem que voltar a ser autoritário, mas as pessoas não querem ser autoritárias porque sofreram com isso, mas buscam. Então, o que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que ser? E essa dificuldade de, às vezes, entender que a vida, ela traz frustrações. A gente não precisa ficar criando frustração para os nossos filhos. A gente não precisa ficar com o alerta ligado do eu tenho que fazer o meu filho sofrer agora para ele aprender a sofrer comigo e não com os outros. Não é isso. A vida é cheia, né? Eu lembro na aula de frustração quando você traz coisas muito rotineiras. Parar de brincar para ir tomar banho, meu, isso é uma frustração, entende? É, Ter que sair do parquinho e ir embora para casa, isso é uma frustração. sim. Ter que ir para a escolinha, se eu queria ficar em casa com os meus pais, eu queria ficar com os meus brinquedos, né, brincando em casa, eu não queria ir pra... Isso é uma frustração. Então, os nossos filhos vão passar, sim, por frustrações. Não é nosso papel tirar eles dessas frustrações que são naturais da vida, mas também não é nosso papel ficar criando frustração para eles, Não. achando que eles vão aprender a Mas é lidar nosso melhor, papel né? constituir uma mente que tenha tranquilidade para lidar com elas. E eu acho Isso. que é aí que está a questão da neurociência. Pessoal, se você é da área de saúde, eu vi que tem uma pediatra aqui falando da própria história, tem psicólogos. Se você é psicólogo da área de saúde e ainda acha que é preciso frustrar, vocês têm que fazer o PNP. Se você acha que não, também tem que fazer para você encontrar esse processo, que é entender da neurociência. Então, faça a semana que vem a gente vai falar sobre isso na semana Neuropsi 2.0, que vai ser esse curso gratuito. Eu vou falar sobre isso também já no primeiro dia e no segundo. Mas E eu os acho, Paty, que... pediatras, Fran, os Oi. pediatras, é fundamental que o É pediatra faça, fundamental, porque porque eles o orientam pediatra pais.
E eles são, na verdade, o primeiro acesso das famílias a É essa o questão primeiro do acesso. desenvolvimento da criança. Então, e as famílias ouvem o pediatra de uma forma muito intensa, né? Porque Sim. é o médico É. da criança falando. Então, é fundamental que eles saibam, porque assim, é um horror o que a gente vê, que vem de. E não é só dos pediatras, são de profissionais da saúde, inclusive de psicólogos. Mas eu estou falando especificamente dos pediatras por serem essa primeira fonte de acesso das famílias ao desenvolvimento infantil. É. Então, assim, é fundamental. Você sabe que o meu marido, por exemplo, meu marido é meu sócio, né? A gente trabalha junto há anos, ele sabe tudo que eu falo, ele assiste minhas aulas 500 mil vezes. E ele é uma pessoa maravilhosa, é um desses pais, assim, que não tem na prateleira, não, sabe? Porque realmente é uma intensidade de paternidade e tudo. E ele veio de uma família tradicional, assim como eu, normal, aonde ele achava que educar era com limites. Então, o automático que saía da boca dele é falta de limite. Aí eu falando, não é falta de limite, Jonathan, deixa eu te explicar aqui, talvez seja excesso. Você já parou para pensar? Talvez seja excesso de distanciamento emocional. Isso não é falta de limite, né? Isso é falta de contato. E aí, assim, e a gente vai muito aos poucos conversando e eu mostrando para ele a nova realidade, e ele consegue ir observando como que quando ele faz diferente, pensa diferente, as crianças reagem diferente. Mas veja, por que que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa boa, que tem a maior vontade do mundo de ser pai, porque ele teve muito desamparo na paternidade, mas que vem com uma história diferente. Então, dependendo com quem ele casasse ou do médico que ele fosse, ele ia replicar a mesma história. E é muito simples, né, gente? Vamos pensar assim: se nós tivéssemos uma criação no passado melhor do que a de hoje, o mundo não estaria também como está hoje. Fran, é isso que eu falo. Eu falo, gente, como que as pessoas criticam as gerações de hoje? Elas se colocam aonde nisso? Porque como que uma Pois geração é, saudável cria uma geração que não é saudável? Não é não tem possível como, isso, né? entende? Não Não tem tem como. como. Ô, Paty, vamos É, falar do estudo de caso? vamos, E vamos. Eu como que a gente separei o começa caso. contando esse caso aí? Tá, eu até fui dar uma relida porque já não estão mais comigo, né? Mas são pais, eles estavam separados, na verdade, há 6 meses mais ou menos, e eles vieram buscar a ajuda por conta dos comportamentos da filha, uma filha de 3 anos e meio, que estava apresentando, estava muito nervosa, birras intensas e frequentes, né? Então eles perceberam um aumento na frequência desse comportamento. Ela chorava muito para ir com os genitores quando eles estavam separados. Então, por exemplo, se a mãe ia buscar na escolinha, ela queria o pai, se o pai ia, ela queria a mãe. E estava apresentando alguns comportamentos agressivos, assim, mais intensos. E aí eles vieram buscar o apoio. Tem uma irmã de 5 anos, mais ou menos, mas da irmã eles não relatavam, eles vieram por conta da menor, né, dessa filha de Uhum. 3 anos e meio, porque a maior tinha, na verdade, o comportamento oposto. Então, ela era muito colaborativa, ela, né, era muito boazinha, era muito calminha, e para eles isso estava muito tranquilo e muito, né, estava tudo em paz. E, bom, o caso específico é esse, né? Eles não Tá. vieram pontualmente por conta da separação em si, mas eles atrelavam esses Eles já comportamentos estavam a essa. separados ou eles estavam em Eles já processo de está. separação? Recém-separados? Não, eles estavam, na verdade, assim, fazia 6 meses que eles já estavam morando em casas separadas, né? Mas Tá, eles estavam no processo do divórcio ainda, sabe? Então, tá, legal. uma parte burocrática caminhando, eles estavam nesse processo do divórcio, mas eles já moravam em casas separadas, então, assim, já tinha mexido muito na rotina das crianças, inclusive, né? Por conta disso. Tá, tá. E Acho que eles aí já até começa uma atrelaram. dica, né? Porque separação é muito importante envolver uma orientação psicológica, viu, pessoal? Porque é muito difícil, né? Você já tá com a cabeça num processo de separação que é difícil. E as crianças É, sofrem, então como que a gente diminui esse impacto do sofrimento infantil com acompanhamento psicológico para separar, né?
E o quanto antes, Fran, porque mesmo que a gente não procure diretamente para a criança, mas é justamente isso, para entender como que a gente pode fazer um processo que seja positivo, né? Positivo assim, né? Que impacte Sim, que menos a diminua, criança o impacto. e isso, o impacto, né? Tá. Então, eu gosto muito desse olhar, assim, E da aí, antecipação. Paty, como que você conduziu esse caso? Você chegou, eles te Tá, trouxeram esses sintomas. Como é que você conduziu com isso. o olhar de neurociência? É que Tá. depois que a gente estuda neurociência, tudo é olhar de neurociência, tá, gente? Deixa eu já contar pra vocês aqui. É muito difícil a gente voltar, né? Como seria se não fosse a neurociência. Mas, enfim, eu sempre oriento que normalmente as pessoas vêm me procurar pedindo o atendimento para a criança, mas eu sempre oriento que o atendimento vai ser primeiro para a família, né, para os pais, durante algum tempo, o tempo que for necessário, para depois, se for necessário, o atendimento com a criança. Então, eu sempre deixo isso claro para os pais, porque às vezes eles estão ansiosos querendo que a gente avalie a criança, que a gente já mexa nos comportamentos das Achando crianças. que a criança tá com problema, né? É como se Isso, ela não fosse um reflexo, né? isso, exatamente. Então, o primeiro atendimento eu tô aqui com algumas anotações só sobre os atendimentos para eu conseguir não perder a clareza, tá? Então, o primeiro atendimento eu fiz com eles, eu entendi sobre o que estava acontecendo, qual era a demanda deles, o que eles traziam, né? Então, fiz todo um entendimento. E já tentei entender muito, me aprofundar no como essa criança estava funcionando. Então, o que que ela estava apresentando, com que frequência, como, quando ela não apresentava, como que era. Então, eu fui tentando me Mapeou o aprofundar funcionamento da família e da criança. e da criança, Tá. mas principalmente o da criança nesse primeiro momento, porque isso eu sinto que traz assim uma segurança para os pais de que a criança está sendo olhada, né? Porque senão dá a impressão que o foco está só neles e eles estão ali angustiados querendo que entenda. Então eu mapeei bastante a questão da criança. Na segunda sessão eu já fui Aí, entender Paty, só para mais. eu entender aqui, para a gente ajudar as pessoas também, Uhum, porque como a gente está em aquecimento da semana da neuropsia da semana que vem, você mapeou em cima dos nossos processos que a gente tem lá na aula, porque existe, pessoal, para quem é psicólogo ou na área de saúde, o mapeamento de quando a gente entende a mente em funcionamento é diferente, tá? Ele não é só, sim. mas o que que ela faz? Quando que ela faz? Não. A gente tem que entender, em cima de como a gente sabe mais ou menos que a mente ela é toda costurada, a gente tem algumas perguntas específicas que a gente precisa fazer, entendendo como o cérebro funciona, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso semana que vem, na semana Neuropsi, tá? Então, só para as pessoas entenderem, né? Senão ela já E começa a uma coisa mapear ali. E uma coisa que eu me aprofundo muito, Fran, é em questões como sono, alimentação, muito assim, né? Que eu também olho, questões como sono, alimentação, Tudo isso. atividades durante o dia, a interação com a Com a família, TV né? Quais são os também, né? momentos de interação, quanto tem, assim, telas, como que é, né? A relação com as telas, quanto tempo, como que a família lida com isso. Então, assim, eu faço um olhar mais amplo, e isso é Tá. uma coisa assim que eu me questiono muito, como que às vezes tem psicólogos ou profissionais da área da saúde que atendem a criança e que não se preocupam em entender o sono dessa criança, não se preocupam em entender a alimentação dessa criança. Não que a gente precisa, né? A gente não vai conseguir necessariamente se aprofundar nisso tudo, mas as orientações mínimas sobre isso a gente precisa dar, a É porque gente às vezes o precisa problema orientar, tá, né? tá nessa parte e não no E comportamento isso em si. isso, exatamente, porque o comportamento ele é um sintoma, né, Fran? Ele é o Uhum. reflexo de alguma coisa que está ali desajustada. Na segunda sessão, eu começo a me aprofundar mais nos adultos, no funcionamento desses adultos. Então, eu começo a relacionar mais, assim, o estilo parental deles. Então, assim, né, como que eles agem, como que eles costumam agir. Quando eles falam dessa questão do... eu procuro sempre conversar, mas como que você conversa? Qual é o tom de voz que você usa? Como que você se percebe? Como que eles se percebem? Então, eu faço isso com eles juntos, eu faço uma troca de olhares para a gente entender e mapear um pouco o funcionamento deles, Você usa a questão do principalmente corpo aqui nesse processo, ou com os a pais? questão, a questão do corpo. Só que aí, Fran, eu separo eles e eu faço sessões individuais. Os pais, Para quê?
Para você Os também pais. entender. Tá, entendi. Uhum. Os pais, para eu conseguir me aprofundar um pouco mais nesse funcionamento deles, e aí sim eu uso muito essa questão corporal, Tá. porque eles muitas vezes trazem assim, eu sinto uma raiva muito intensa, e aí aonde você sente essa raiva, onde, né, onde você Uhum. percebe no seu corpo, Uhum. então assim, eu uso muito essa questão corporal. É, e depois disso, eu vou para tentar unir essas coisas para eles, né? Então, assim, o que do funcionamento deles está impactando, né? Está ali influenciando no funcionamento da criança, e aí eu tento atrelar essa questão do comportamento deles no comportamento da criança, né? Também como isso influencia. E aí eu entro na psicoeducação, uma psicoeducação bem forte, usando muito da neurociência, para explicar sobre a regulação emocional. Então, assim, para Ô, trazer Paty, não foi muito. você que esses dias fez até um post sobre aquela aula? Nossa, eu não lembro se foi você. Da teoria polivagal que tem a ver com isso daí, da neuropercepção? Não, não fui eu, Fran, porque assim, eu realmente estou bem parada no Eu não Instagram. posto nada. Acho que foi a Nada. Elisângela que eu conversei semana retrasada, porque com orientação de pais a gente usa muito essa questão para explicar. Ah, mas quer dizer que se eu ficar nervoso, meu filho vai ficar nervoso? Não é exatamente desse jeito, mas por causa da neuropercepção, ele vai perceber os seus indícios de nervosismo. E a Elisângela, tá aqui, fui eu. Ela. Ele vai perceber os seus indícios de nervosismo da sua face, tudo isso vai alterar o estado de segurança interna dessa criança, né? Então, acho que isso é legal para explicar para os pais. A Elisa, aqui fui eu. Tá, legal. E, E aí? e Como Fran, que esse eu caso uso isso. desenrolou? Ah, Ó, eu uso desculpa, pode isso falar. tão forte, porque no meu caso, que eu falei da amamentação, eu sofri uma questão de desamparo bem forte quando eu estava com uns 20 dias, de nascimento do meu filho, e foi uma situação familiar que aconteceu, e assim, eu fiquei muito, muito abalada. E a partir daquele dia, o meu filho parou de mamar, ele Olha. rejeitava. E demorou, foi um bom tempo até entender o que tinha acontecido. Então, assim, eu uso muito essa questão, né, é, dessa sensibilidade das crianças, né, o quanto elas percebem ali que o ambiente não está Tá seguro, inseguro, né, aham. a questão da segurança e tudo mais. Então, aí, a partir daí, Fran, eu foco bastante na psicoeducação com esses pais, usando muito as questões da neurociência, e isso eu percebi uma mudança muito grande nos meus atendimentos. Inclusive, eu fui, né, rever um pouco esse caso para trazer hoje, uma fala do pai, que ele se sentiu muito confiante no processo por conta desses ensinamentos, por conta desses conteúdos que eu trouxe, de entender essa questão do adulto e a criança, né, de como que isso vai se constituindo, porque ele trouxe essa questão, muita gente fala que a gente fica, né, para dar limite, não é porque a mãe, ela buscava muito conteúdo, mas é essa questão do buscar o conteúdo e ficar assim, mas tem gente que fala que eu tenho que dar limite, tem gente que fala que eu não tenho que dar, o que eu tenho que fazer? E ele sentiu uma segurança nesse processo. E uma das questões que eu acabei não falando é que eles também vieram buscar ajuda, é porque eles tinham uma diferença muito grande na educação, em como lidar com a filha. Então, Uhum. nesse caso, o pai, ele era um pouco mais tranquilo, ele lidava um pouco mais tranquilo, mas em alguns momentos tinha até algumas situações assim, mais negligente, sabe? Assim, de não se atentar muito a necessidades da criança, mas ele era mais tranquilo, ele lidava de forma mais tranquila com essas situações. E a mãe era muito exigente e já era mais do impor os limites, do tem que dar limite, do tem que colocar. Então, eles tinham essa O dificuldade. que é muito comum, né? É uma queixa que a gente tem direto. Exatamente, exatamente. Às vezes o contrário, né? Acho que o mais comum é Isso o que eu ia falar, contrário. o mais comum é o contrário, isso. E que eu acho que nesse caso facilitou bem o processo, porque o pai, ele facilmente, ele engajou ali, né, no que foi, no que eu Tá. trouxe para Ô, eles. Paty, deixa eu te ajudar com as perguntas aqui, que daqui a pouco tá acabando ler o café. Então, aí Sim, você fez esse primeiro processo inicial. Você chegou a fazer atendimento com a criança nesse caso? Fez para entender a perspectiva dela? não, não, ela tinha 3 anos e meio, Fran, Não então eu fiquei precisou? só com os pais, não Ótimo. precisou. Uhum. Fiquei só Ah, com os tá. pais.
E também porque a gente entende, gente, quando a gente começa a entender de neurociência e do cérebrozinho de uma criança de 3 anos, a gente pensa, pra que que essa pessoa vai vir pra terapia? Isso, é O isso. que essa criança vai vir fazer aqui? A não ser que ela esteja num cenário de muita insegurança, e daí a terapia vai ser o cenário de segurança, né? Mas o que não é a maioria dos casos que os pais procuram, né? É isso. Tá. E Então eu aí, faço muito esse quais são os filtro. sintomas? Como que você entendeu? Como você desvendou os sintomas? O que que eram esses sintomas que eles foram trazer, na verdade? Então, tinha muita mistura, assim, né, do que era da criança, do natural da criança, do funcionamento natural da criança, de uma criança de 3 anos e meio, com o que era realmente algo que estava para além por conta da situação, inclusive da separação que eles estavam vivenciando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi limpar isso para eles, né? O que é natural de uma Uhum. criança de 3 anos e meio, de como que é o funcionamento natural de uma criança, como que ela age, o que é esperado. Então, essa questão das birras, né? Essa questão, assim, do como é isso. Então, ali a gente já dá vamos assim, uma limpada no que está Uma separada. acontecendo, Aham. uma separada, né? E aí depois sim a gente foi entendendo um pouco desses comportamentos deles. Então, assim, a mãe agia muitas vezes de forma muito reativa ao comportamento da criança. Então, assim, de uma forma muito rígida, de uma forma muito tem que fazer. E muito porque ela estava num processo, passando por um processo muito desafiador. Então eu De usei luto, né? muito de luto. Então eu usei muito com essa mãe o processo de regulação emocional. Pra Ela, ela. inclusive, ficou comigo depois, né, a hora que nós finalizamos ali esse entendimento da orientação de pais e tudo mais, ela chegou a ficar um tempo comigo depois e a gente trabalhou bastante essa questão da regulação Sim, emocional. Mas que para ela legal. fez muito sentido e ajudou muito Sim. no entendimento da filha e, inclusive, dela conseguir acolher o que a A filha estava filha. Porque trazendo. E você possivelmente era a mesma coisa que ela, né? É porque se a gente isso, for pensar assim, só porque você está me contando dessa história, e a gente sabendo, olha como é importante a gente saber do desenvolvimento do cérebro. A gente já sabe que o cérebro humano precisa de segurança, que o cérebro de uma criança precisa de mais segurança ainda, que os únicos locais de segurança, os imediatos, são o pai e a mãe. O pai e a mãe se separam, ou seja, ela já entra em alarme de segurança. 3 anos ela acabou de desenvolver todo o processo emocional, ainda não sabe regular. Então ela isso, sente por fora, faz isso, né? Sente para fora, sente sem isso, saber o que está sentindo. Possivelmente idade escolar, 3 anos, isso, difícil, estava ainda na socialização escola. escolar, regras escolar, tudo isso, fica distante o Uhum, dia inteiro, volta, não tem uma definição de lar ainda. Tudo isso no cérebro isso. de uma criança é muito inseguro. Ela vai entrar em ebulição, ou para dentro ou para fora. A mais Exatamente. velha possivelmente entrou para dentro, ela E para isso fora, foi, né? E isso foi um caso interessante desse caso, Fran, dessa situação, porque assim, os pais vieram buscando ajuda para essa criança mais nova, mas com o entendimento que eles tiveram, eles começaram a perceber a filha mais velha também, Ai, dessa que questão da bom. retração. Então, assim, por isso que eu gosto tanto da orientação de pais, porque a orientação de pais, na verdade, ela transborda aquela situação, ela transborda aqueles comportamentos, ela transborda aquele momento, e aquilo fica pra gente como um ensinamento mesmo de vida, pra gente, Uhum. para as crianças, né? Então, E assim, ela ele humaniza a dor, transborda. né, Paty? Ao invés Isso, de isso, demonizar a dor, que é o que muitos profissionais fazem, né? Em vez de exatamente. demonizar o comportamento, a gente humaniza a dor. É outro Exatamente. processo. Exatamente. E essa parte das emoções é outra questão que, para mim, assim, é fundamental a gente entender mais, a gente conhecer mais sobre esse processo de emoções, de sentir, gente. A gente vai sentir ao longo da vida todo, né? Às vezes a gente até confunde o que é uma desregulação, e o curso traz muito essa clareza, né? Desregulação emocional não é sentir emoção todo mundo vai, né? Então, assim, o como lidar com as emoções, o que fazer para
tirar um pouco dessa intensidade, desse sequestro da amígdala, né? Como as pessoas falam, né? Como usa-se dessa ativação da amígdala, como que a gente faz para tentar agir melhor, separar o que é comportamento do que é emoção, do que é sentimento, né? Para isso não separar. ficar... Eu gosto muito de fazer isso com os meus pacientes. Eu falo, primeiro vamos separar, porque tá tudo embolado dentro de você. Vamos botar as coisas no lugar aqui no armário, daí a gente pega, trata cada uma de uma vez. Que é o processo terapêutico para a gente ajudar essa mente a entender para onde ela tá indo, né? Ô, Paty, deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntar não, é uma afirmação, quero saber se você concorda. A gente, psicólogo, infelizmente, a gente tem uma formação de psicologia que, ao invés de nos trazer humildade, nos traz um senso de defesa. A gente tem que saber tudo. Né? Infelizmente, a academia, não é só psicologia, acho que todas as formações, né? A gente sai da academia com uma postura de que eu teria que saber tudo, e se eu não sei tudo é porque eu não sou um profissional bom e qualificado. Então, isso nos interrompe muito de aprender coisas que a gente poderia aprender, né? Por isso que eu acho que o nosso grupo também do PNP é tão rico, porque a gente também humaniza as nossas falhas pessoais, profissionais, o meu não saber, isso tudo, né? E aí, a maioria dos psicólogos que não conhecem de neurociência, quando eu falo de emoções, eles falam, não, eu já conheço emoções. Mas não conhece. Aí a pessoa começa a entender e fala, nossa, realmente eu não sabia nada. Porque essa foi a sensação que eu tive também quando eu comecei a estudar emoções. Falei, gente, eu não sabia nada. Aquele livro de inteligência emocional não me fala nada. Aquilo é o raso do raso, né? Eu precisava entender esse processo. Para você foi assim também? Foi muito, foi muito. Na verdade, foi uma das partes mais importantes para mim do curso, foi essa questão das emoções. O quanto a gente não tem esse entendimento, nem como pessoa, quem dirá como profissional. Assim, não, na verdade, nem como profissional e nem como quem dirá como pessoa. Então, pessoa, no assim, nosso caso quem isso. dirá como pessoa, né? Exatamente. Então, é algo que realmente é invalidado na maior parte dos ambientes, inclusive por psicólogos que muitas vezes não têm o conhecimento da neurociência, dessa parte da neurociência afetiva. Isso para mim fez muita diferença. E muita diferença, inclusive, na relação com os meus pacientes, com as pessoas que eu atendo, de criar um vínculo para que eles se sintam seguros, de libertar, né, para sentir as emoções, para estar livre realmente para adentrar as emoções, para sentir as emoções, não ter medo das emoções, porque é muito claro o quanto que esse medo, essa culpa, essa vergonha de sentir as emoções aumenta, potencializa isso, e aí sim os comportamentos vão vir né, vão acabar acontecendo de uma forma exacerbada. Por quê? Porque, né, você vai querer fugir daquilo, quanto mais você foge, mais você sente, pior fica. Então, é algo muito diferente. E tudo que a gente vê no mercado, assim, é para controlar, né? É para controlar, é para conter. E a gente entende que no sistema nervoso, quanto mais eu tento controlar e conter, mais isso cresce de maneira disfuncional, em compulsão, em procura de prazer em outras coisas que não vão me fazer bem, em raiva, né? Exatamente. O controle emocional no cérebro não existe. Ele é doentio, o controle. Ele é um processo de doença, não é um processo de cura, né? É o contrário. E a forma como os módulos estão no curso, Fran, eu acho que realmente, eu tenho certeza que foi pensado, né? Mas como facilita esse entendimento? Porque você vai fazendo essa construção, né? Aqueles módulos, os master módulos, e aí você vai fazendo essa construção, então assim, o entendimento ele fica muito claro e não tem como não usar isso, não tem como não pensar mais nisso. Eu te acompanho mesmo fora do curso, né, nas lives, enfim, quando você faz esses eventos lançando o curso, eu adoro assistir. E você está sempre falando nessa questão do... Ai, me fugiu o raciocínio agora. Mas dessa questão do quanto a gente... o quanto os módulos trazem esse conhecimento, e depois você pergunta, agora eu lembrei, você pergunta assim, mas como vocês pensariam antes da neurociência? O que vocês falariam antes da neurociência? E é muito difícil identificar isso, porque depois que você começa a pensar com a neurociência, depois que você começa a usar esse conteúdo, você tentar pensar diferente disso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Ó, vamos responder uma pergunta e daí a gente já vai se despedindo. Uma psicóloga. Tá, é correto dizer que as emoções interferem diretamente no comportamento e vice-versa? Quem responde? Eu respondo?
Responde, ué. Depois eu só ajudo. Sim, com certeza. Com E não só certeza. isso, né? É no Não só comportamento, isso, é na é cognição, é na isso. decisão, é na Na alimentação, aprendizagem, em tudo, em né? tudo Em isso. Em tudo, em tudo, em tudo. tudo, em tudo. É, realmente, bom, eu sou suspeita porque é um campo que eu me apaixonei, né? Porque eu encontrei muito sentido na clínica, na organização, em trabalhar com isso. E eu vou te falar, sabe, Paty, eu acho assim que eu falo isso para vocês bastante. Acho que a gente, como área de saúde, a gente tem um dever de saber cada vez mais o que está acontecendo com as pessoas, de ler esse cenário, de ler o que está desregulado, de ler essa dor, porque nós aprendemos a transformar a dor em outras coisas. Então é muito mais fácil a gente ir pelos olhos do mundo e falar assim, ah, essa pessoa está inadequada, essa pessoa é não sei o quê, mas que aí a gente que é profissional de saúde, a gente precisa entender que isso é dor, é um sistema nervoso em disfunção e que a gente tem condições de ajudar, né, principalmente entendendo desse sistema nervoso, independente de onde for, seja com pais, seja no processo de separação, seja com crianças, seja com pessoas dentro de empresas, seja com adultos, porque para mim esse é nosso papel, assim, sabe, de trazer leitura do mundo, leitura da mente no mundo, sabe? Acho que é mais ou menos isso, né? Porque é isso que você faz na orientação de paz, né? De paz. Você faz uma É. leitura e ajuda eles a lerem esse mesmo processo. Exatamente. E o comportamento, ele vem só como uma evidência, assim, ele vem só como um sinal de É alerta, só né? uma A gente não consequência. vai, isso, a gente não vai no início se aprofundar no comportamento, Ele porque a não é gente o só precisa principal. entender que ali é um sinal de fumaça, né? Então, assim, a Isso, gente precisa adentrar para entender o que está acontecendo. isso mesmo. Então, muda muito a atuação, muda muito. O embasamento, a segurança, ela é outro. O processo, ele fica mais rápido, ele fica mais seguro, as pessoas se sentem mais seguras com o processo também. Eu senti, pelo menos dentro da minha prática clínica, e assim, dentro do meu posicionamento como psicóloga, é o que eu disse no começo, assim, mudou, esse conhecimento mudou a minha decisão de ser psicóloga, sabe? Mudou, porque eu tinha sempre esse questionamento, nossa, mas né, é raso, mas tá bom, eu vou tratar da ansiedade, eu vou tratar disso, mas assim, e de onde isso vem, né? E às vezes até pessoas assim, que vai mudando esse sintoma, vai mudando esse comportamento, então vai mudando isso, mas assim, qual é o fundo? Então vamos no fundo pra gente, né, realmente olhar para isso de uma forma mais efetiva, e foi através da neurociência. Ai, que lindo, Ô, que Fran, bom não sei se saber disso. você viu, tem Ah, uma pergunta que eu acho que vale a pena. A Karina respondeu, a gente está em todas, né, Paty? Com certeza. se é possível Na estudar Barra da Sé. neurociência sem formação? Isso. Aí, Tá. achei isso. Essa mesmo. É Sempre. possível sim, tá? Você pode, qualquer pessoa pode estudar neurociência. Para o PNP, que é o meu curso, não. Para esse aí tem que ter formação na área de saúde. E por quê, gente? Eu estaria milionária se eu abrisse esse curso, porque você não tem ideia do tanto de gente que me pede, deixa eu fazer, eu sou isso, sou aquilo, sou coach. Por que que eu não abro esse meu específico? Porque eu não quero que a gente fala de caso clínico, porque a gente fala com profundidade de abordagens e eu não quero dar instrumentos para pessoas que não tenham a formação de saúde para fazer isso. Eu não quero que uma pessoa que se forme em administração, que ela não estudou para isso, faça o meu curso e comece a atender gente, entendeu? Não quero, assim, então é uma decisão minha. Mas um dia, ó, o pessoal quer saber do projeto Equilíbrio, se eu tô me organizando. Vou fazer uma coisa só para quem não é psicólogo, tá? E ó, a última pergunta aqui, Paty, você responde que é para você e a gente vai se despedir. Quando você está atendendo, você utiliza mais as linguagens técnicas em neurociência ou você continua atendendo com a linguagem psicoterapia? Não, na verdade eu tento facilitar a vida das pessoas para elas entenderem, então talvez nenhum nem outro, assim, né? Tenta falar numa linguagem assim mais clara para as pessoas entenderem. Então, às vezes, a gente não vai nem usar o processo, a gente vai através dos sintomas, né? Do que acontece, então a gente vai exemplificar através do que Dá um acontece, exemplo, por talvez com exemplo, os como é que você adultos. explica a raiva, por exemplo?
Então, na verdade, quando eu vou falar sobre as emoções, eu falo muito sobre os sintomas que aparecem no corpo, então, assim, ó, você provavelmente vai sentir tais e tais sintomas no seu corpo, você precisa, né, identificar onde isso está no seu corpo. Então, se eu vou falar, por exemplo, da teoria polivagal, eu até Uhum. uso o nome para mostrar, assim, para a pessoa ter esse, né, esse entendimento, mas aí eu vou explicar isso na questão do corpo dela, os sintomas que ela mesma trouxe, falando que ela sente no próprio corpo, então que isso está ligado com a teoria, que isso é natural de acontecer por conta deste processo. Então eu vou tentando dessa forma. Não sei se ficou claro, mas eu Você vou não chega a tentando falar dessa do forma. cérebro. Mas Eu eu falo para os meus mesclo. Eu pacientes. Eu falo, falo, não, olha, às vezes. teu cérebro tá assim agora, deixa eu te explicar. Só que aí eu conto uma historinha, não falo a sua Isso. amígdala, seu córtex pré-frontal, eu não falo isso para os meus pacientes. Na empresa eu falo. Quando eu trabalho em Uhum. empresa, que vou dar palestra, vou dar curso, eu falo porque o pessoal é tudo da engenharia, CEO, VP, eles gostam de nomes bonitos e importantes. Mas para o paciente eu não falo, não. Eu só eu explico o funcionamento através de uma historinha. Acho que é mais ou menos isso, né? Isso, e às vezes eu tento ver assim, se é uma pessoa que é mais racional, assim, né, que ela vem já, ela gosta mais dessa parte, assim, desse entendimento, às vezes eu me aprofundo mais e uso até os nomes, mas sempre usando uma história para complementar, e principalmente o que ela mesma traz, né, os próprios sintomas dela. Acho que é isso. Obrigada, entendi, meninas, utilizando a de informação mais fácil de se fazer entendido. É isso mesmo. Isso. Então, Pati, muito obrigada, pessoal. Quem quer fazer orientação de pais, faça com a Patrícia. Já está Obrigada. aqui, né? Ou para quem é psicólogo e precisa também indicar, né? Eu, por exemplo, eu fiz às vezes eu faço quando a pessoa me pede muito, mas eu faço assim, uma sessão, duas. Então eu encaminho também, né? Porque não é o meu campo de atuação clínica direto. Paty, obrigada, viu? Eu que Muito agradeço, Fran. obrigada. Tenha um Eu que ótimo agradeço. dia. Vai tomar seu café, você não Para comeu você nada aqui também. comigo. Eu vou lá ver meu pequeno também. Pessoal, e hoje às 5 da tarde a gente tem ainda live de aquecimento para a semana Neuropsi. Sabe sobre o que a gente vai falar hoje às 5 da tarde? Eu vou falar de psicólogo começando do zero ou mudando de área de atuação. Para estar tipo como você, ó, estou começando do zero, tipo, tá Isso. recém-formado, ou cansei do que eu faço de psicologia, quero ir para a clínica, como é que eu uso a neurociência. Então, quem quiser, 5 horas estarei ao vivo. Paty, obrigada. Beijão. Beijo, Fran. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.